Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar mostrando os recursos da Biblioteca de Componentes e Serviços MudBlazor. Na semana anterior eu apresentei o MudBlazor, instalei o template de projeto MudBlazor App Web e nesta semana eu vou apresentar uma aplicação Blazor que realiza o cadastro de alunos usando os recursos do MudBlazor, como o MudTable, MudCard e Snackbar. Então, a página inicial da aplicação ela vai apresentar o menu lateral com as opções Home e Alunos, configurado no componente Nave Menu Razor, usando aqui os componentes MudNaveMenu e MudNaveLink. Aqui à direita nós temos o componente Home Razor, exibindo um título usando o componente MudText e uma imagem usando o componente MudImage. Quando eu selecionar a opção Alunos do menu, será carregado a página alunos.razor, onde nós podemos gerenciar informações de alunos, onde nós vamos ter essa interface aqui, ó. Então aqui nós estamos usando um MudCard para permitir a entrada de dados, nome, e-mail e idade, e um componente MudTable, que vai exibir os alunos cadastrados. No MudCard, nós estamos usando o componente MudTextField para a entrada de dados e o MudButton, do botão salvar aluno. No MudTable, nós estamos usando aqui um MudTextField para implementar uma busca de alunos usando este componente, e para criar os botões aqui de ações eu estou usando o componente MudFab. Então, com isso, eu tenho a interface com o usuário criada usando os componentes MudBlazor. Então, para criar essa aplicação, nós vamos realizar as seguintes tarefas. Vamos criar o projeto MudBlazor Alunos usando o template MudBlazor App Web. Vamos instalar os pacotes do Entity Framework Core, o SQL Server, o Design e o Tools. Nesse projeto, vamos criar a pasta Entities e a entidade aluno, que nós vamos gerenciar, a pasta Context e vamos criar o arquivo de contexto appdbcontext, vamos definir a string de conexão, vamos criar a pasta Services e criar a interface e aluno service, que vai definir as operações que eu vou realizar com a entidade aluno e fazer a sua implementação na classe concreta aluno service. Essa parte ela refere-se à configuração do projeto para acessar e gerenciar os dados usando o Entity Framework Core e o banco de dados SQL Server. A seguir, nós vamos configurar a aplicação Blazor usando o MudBlazor e vamos criar o componente alunos.razor, onde nós vamos usar os componentes MudBlazor para criar a interface com o usuário que eu já apresentei. Então, eu vou iniciar mostrando a criação da aplicação usando o template do MudBlazor. Vou selecionar aqui, ó, no Visual Studio 2022 a opção Create New Project. Ó, o template está instalado já no meu ambiente. Eu mostrei isso na semana anterior. Vou usar esse template. Com isso, eu vou ter toda a configuração para o MudBlazor feita no projeto. Vou clicar em Next. Aqui eu vou chamar o projeto de MudBlazor Alunos. Vou salvar esse projeto numa pasta dev aqui, ó. Vou usar o Net8, não vou usar a autenticação, vou usar o Interactive Render Mode como server e o Interactivity Location por página componente. E vou incluir as páginas de exemplo. Então, ó, clicando aqui em Create, eu vou ter o projeto criado e configurado aqui no meu ambiente. Então, aqui, usando esse template, olha, na classe Program, eu já tenho aqui, ó, a definição dos serviços do MudBlazor. Olha, eu já tenho aqui, ó, a definição da aplicação Blazor Server com interatividade. Então, ó, aqui no meu projeto, ó, já foi incluído o pacote do MudBlazor. Aqui, ó, eu estou usando o estilo do MudBlazor. Em Components aqui, ó, em Layout, ó, Main Layout já está usando os componentes do MudBlazor. Olha, Theming Provider, MudLayout. No Nave Menu, estou definindo aqui, ó, o MudNaveMenu, MudNaveMenu Link. Então seria a configuração, já está tudo pronta. Aqui no arquivo AppRazor eu já tenho aqui, ó, o arquivo de script do MudBlazor sendo carregado e a configuração das fontes e do estilo que vai ser gerado na nossa aplicação. Então agora a seguir eu vou mostrar a implementação já feita do serviço do SQL Server da classe de contextos da classe, porque isso é uma tarefa recorrente, né? Então eu já vou carregar aqui o nosso projeto, olha.
Na pasta Entities, eu criei a entidade aluno ó, com 4 propriedades, ID, nome, e-mail e idade. Na pasta Contents, eu criei o arquivo de contexto, definindo aqui o mapeamento da entidade aluno para a tabela alunos, e definindo aqui ó, o DB Context Options. Aqui na classe Program, olha, eu já estou registrando o meu arquivo de contexto como serviço, definindo o provedor do banco de dados e estou obtendo a string de conexão, olha, que está definida aqui ó, em appsettings.json. Então eu vou acessar esse banco de dados e em Service está o meu serviço. Ó. Eu defini em aluno Service uma interface com um contrato com as operações que eu vou realizar. Obter todos os alunos, obter um aluno pelo ID, salvar um aluno e deletar um aluno. Bem simples, né? E a implementação está aqui ó, na classe concreta aluno service. Para isso eu estou usando uma instância do arquivo de contexto, né? Injetando ela no construtor. E estou usando aqui o contexto e estou implementando aqui deletar aluno, obter um aluno pelo ID, obter todos os alunos e salvar um aluno. Então aqui todos os métodos são assíncronos, né? Olha, então esse seria o serviço. Então agora essa parte aqui é uma parte recorrente, né? Como eu já falei, que refere-se à configuração aqui do projeto para usar o Entity Framework Core, realizar o acesso a dados e a persistência também. Então vamos focar no componente, que é o que nós desejamos, né? Então aqui na pasta Components, em Nav Menu, eu estou definindo, né, ó, um menu para acessar Home e um menu usando o Mood Nav Link para acessar aqui, ó, alunos, que é o meu componente alunos. Então eu tenho aqui na pasta Pages o componente Home, olha, esse componente ele está usando aqui ó, um Mood Text, onde eu estou definindo a tipografia como H5. Esse tipo aqui ó, é uma propriedade do Mood Blazor que define o estilo do texto com base nas convenções tipográficas dos cabeçalhos de H1 até H6. O Gutter Button aqui, ele vai adicionar uma margem inferior ao texto. Quando o seu valor for true, ele vai adicionar um espaçamento extra na parte inferior do texto, criando uma separação visual aqui, ó, do texto e da minha imagem, onde eu estou usando o Mood Image, ó. Essa imagem aqui está dentro da pasta Images, dentro aqui da pasta www.root, ó, que é essa imagem aqui, ó. Aqui eu estou definindo a altura e a largura, e aqui eu estou definindo essa imagem com as bordas arredondadas. Então esse seria o componente Home. Eu vou fechar tudo aqui e vou focar agora no componente principal, que é o componente alunos.razor. Vamos entender aqui as partes principais desse código. Eu estou definindo aqui a rota, né, para acessar esse componente alunos. Render Mode tem que estar definido como Interactive Server, porque aqui eu estou usando buttons, e para mim ter a interatividade nos botões, eu tenho que definir aqui esse Render Mode. Então vamos destacar aqui as partes principais deste código aqui. Ó, eu estou iniciando com Mood Dialog Provider e Mood Snack Bar Provider. Esses componentes eles são provedores do Mood Blazor. Eles precisam ser incluídos aqui para que os diálogos e os Snack Bar possam ser usados corretamente na aplicação. Como eu vou usar uma caixa de diálogo e o Snack Bar, eu tenho que definir esses provedores aqui na minha página alunos Razor. Aqui ó, eu estou definindo um card usando Elevation aqui como propriedade. Essa propriedade controla a sombra ao redor do card aqui. Então Elevation igual a 25 vai configurar o card para ter a maior sombra possível. Então a seguir eu estou definindo o header. Dentro desse header eu estou usando aqui ó, o Mood Text com uma tipografia H5, uma cor primary e esse texto. E a seguir ó, eu tenho um card header Actions, que é um container fornecido pelo Mood Blazor, que é usado para agrupar ações como botões. Aqui eu estou definindo aqui apenas a exibição de um botão com esse ícone aqui, ó, vai ser o ícone de configurações que é obtido da biblioteca do Material do Mood Blazor. Mood Card Content é um container que organiza o conteúdo do card aqui. Dentro desse container eu estou definindo outros componentes. Então, o Mood Text Field é um campo texto. Bind Value está fazendo a vinculação do valor do campo do texto com a propriedade nome do objeto aluno. Então, com isso, qualquer mudança no campo texto vai ser refletida no objeto aluno. Tem uma label, define um rótulo com o texto nome. Variante, define o estilo do campo de texto, como no caso aqui estou definindo como outlined. Isso vai criar um contorno ao redor desse campo texto. No texto de baixo, onde eu estou fazendo a vinculação com o e-mail, exibindo a label e-mail, a variante está usando o valor text, ou seja, define um estilo
sem contorno ao seu redor. E no último aqui eu tenho um campo numérico, que está fazendo a vinculação com a idade, com o texto idade. E aqui, variante, eu estou usando o valor filled, que está definindo um estilo com um fundo preenchido. A seguir eu estou definindo as margens. Aqui eu tenho uma margem mais compacta, uma margem normal. E a seguir aqui eu estou definindo um botão com um estilo outlined, ou seja, esse botão vai ter um contorno. Estou definindo uma cor primary, que é um azul. E aqui nesse botão eu tenho um evento onClick. Quando ele for clicado, ele vai invocar o método salvar. E aqui é o texto salvar aluno que aparece no botão. Então esse seria o Moodcard Content. A seguir eu tenho aqui um espaço. E agora eu vou definir o código da tabela, usando o componente MoodTable. Aqui eu tenho a definição das opções na definição dessa tabela. Elevation vai definir uma sombra ao redor da tabela com o valor máximo. Stripped igual a true significa que eu vou ter um estilo listrado na tabela, fazendo com que as linhas tenham cores alternadas. Items é a propriedade que define a fonte de dados da tabela. Vai ser aqui a minha lista de alunos que eu vou obter aqui. Então, alunos é uma lista de alunos. Na inicialização desse componente eu chamo um método getAlunos que usa o meu serviço para acessar os dados e retornar a lista de alunos. Então aqui nessa tabela, item search refere-se à minha fonte de dados, que é a minha lista de alunos. E aqui filter permite definir uma função. Eu estou definindo aqui new func aluno bool procurar. Então esse código está configurando a tabela para usar a função, no caso aqui o meu método procurar, que eu implementei aqui. Com isso eu vou poder filtrar os alunos, no caso aqui, por um critério, que vai ser o nome do aluno. Então essa expressão new func aluno bool está criando um delegate. Então func aluno bool especifica um delegate que vai aceitar um argumento do tipo aluno e vai retornar um valor do tipo bool. E procurar aqui é o nome do método que vai corresponder à assinatura do delegate. Func aqui é um delegate da linguagem C#, ele é padrão, ele é fornecido pela linguagem. E aqui eu faço a sua implementação. Ele vai procurar na lista de objetos aluno critério que foi definido aqui como uma string vazia. No caso aqui eu vou retornar, se o nome contiver o critério, ele vai retornar true, caso contrário ele retorna false. Aí ele vai filtrar a exibição da lista de alunos pelo nome. Então a seguir eu estou definindo um toolbar content, que é um container que está organizando o conteúdo da barra de ferramentas aqui da minha tabela. Então aqui nessa barra eu estou definindo um texto com a tipografia H5 alunos. Estou usando aqui um espaçador que expande para ocupar o espaço disponível. E estou usando um campo texto, onde eu estou fazendo a vinculação do valor do campo com a propriedade critério, que é uma string que está definida aqui. O placeholder aqui define o texto, que é uma dica que vai ser exibida, procurar alunos. Esse adornament aqui, icon, define o ícone que eu estou exibindo aqui com o ícone de pesquisa, que é aquela lupinha. E aqui eu estou posicionando esse ícone no início do campo. Estou definindo o seu tamanho e o MT0 aqui estou adicionando um estilo, Estou removendo a margem superior, margem top. E estou fechando aqui o Mood Text Field. Aqui eu estou definindo o conteúdo do cabeçalho, onde eu vou exibir o texto nome, e-mail, idade e operação. E a seguir eu estou definindo o role template da tabela MoodTable. Esse role template ele define um modelo que vai ser usado para renderizar as linhas da tabela. Então, MoodTD representam as células das tabelas individuais, é o TD da tabela HTML. Data Label define o texto da etiqueta, nome e context. Está acessando as propriedades nome, e-mail e idade. Então eu tenho aqui 4 células com os nomes. Aqui a última eu estou definindo 2 botões de ação flutuante. Nesses botões eu estou definindo os ícones edit e delete. Estou definindo aqui o tamanho do ícone, small, a cor. E aqui no eventual clique desses botões, eu estou invocando aqui o método editar, passando o ID
do aluno e confirma a exclusão passando o ID do aluno. Então, no Moody Blazor, esse context aqui, ó, dentro de um home template, ele é definido automaticamente pelo componente Moody Table. Então, a propriedade items aqui define a coleção de dados que vai ser exibida na tabela. No nosso caso aqui é aluno. Dentro do home template, ó, eu estou usando, ó, o context para se referir ao item específico da coleção alunos que está sendo renderizado aqui nessa linha. O nome, o e-mail e a idade. Então eu estou usando context aqui e não alunos, porque context está se referindo ao item atual da minha coleção alunos, durante a renderização de cada linha. Então esse seria o código da minha tabela, expressa pelo componente Moody Table. Então a seguir eu tenho definido aqui os métodos que vai me retornar todos os alunos, que vai procurar um aluno, usando um critério que é uma string, no caso aqui eu estou procurando pelo nome ou e-mail também, né, ó, que vai conter o critério que eu informar. O método salvar, ó, vai usar o meu serviço para salvar o aluno, e aqui eu estou usando, ó, a snack bar. A snack bar, ele vai me abrir um retângulo aqui com o texto aluno salvo com uma cor verde clarinha. E aqui, ó, eu estou fazendo a configuração do posicionamento desse snack bar. Estou posicionando ele centralizado no topo. Aí eu chamo novamente o método getAlunos para exibir a lista de alunos e informo ao Blazor que a interface foi atualizada. Para editar, eu passo o ID do aluno, uso o meu serviço e localizo esse aluno e retorno aqui, ele vai exibir. E para confirmar a exclusão, eu estou usando uma caixa de diálogo com duas opções, deleta ou cancela. Se eu confirmar, ele vai invocar o método deleta passando o ID do aluno, que vai usar o meu serviço, vai deletar, vai exibir o snack bar e vai obter todos os alunos e atualizar a exibição da minha tabela com os alunos cadastrados. Então é assim que funciona. Aqui, ó, eu só tenho um componente que está realizando todas as operações. É bem simples aqui. Então eu vou executar aqui o nosso projeto e vou mostrar ele em funcionamento. Eu já apliquei o Migrations, né? Já criei o banco de dados, eu já tenho algumas informações, eu vou mostrar aqui a aplicação funcionando agora. Então tá aqui, ó, a nossa aplicação, a página inicial, vou clicar em alunos aqui, ó. Ele carrega, ó, eu tenho duas informações. Então, para mim editar, eu clico aqui, ele carrega os dados lá, eu posso alterar, vamos alterar a idade aqui, ó, salvar, ele alterou. Vou alterar aqui essa idade aqui para 23, vou salvar, olha aqui, ó, alterou. Vou incluir um novo aluno aqui, ó, vou criar aqui, ó, Marta Silveira, e-mail, marta@email.com. E a idade aqui, vou definir 22. Vou clicar em salvar, olha aqui, ó, a Marta, 22, vou alterar essa idade aqui, ó, 18, salvar. Tá vendo aqui o snack bar, aluno salvo, ó, em verde, centralizado ao centro. Para me excluir, eu clico nesse botão. Antes, vamos procurar um aluno. Vou colocar aqui, ó, Mar, e vou dar um Enter. Olha aqui, ó, ele filtrou Maria e Marta, os dois nomes que contêm Mar. Se eu quiser exibir tudo novamente, dou um Enter aqui, ele exibe todos os alunos. E para deletar, eu vou clicar aqui nesse ícone, ó, a caixa de diálogo. Eu posso cancelar. Se eu confirmar, olha, ele exclui os dados, ó, e exibe o snack bar, aluno excluído, tá vendo? Ele tem um tempo de exibição. Então aqui, olha, se eu quiser dar uma incrementada, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso fazer uma validação. Aqui no card, ó, na entrada de dados, eu posso definir assim, ó, required igual a true. Então, agora com isso, você vai ver que o nome vai ser obrigatório. Eu vou parar minha aplicação, vou executar novamente, vou carregar alunos. Olha aqui, ó, ele colocou aqui um asterisco indicando agora que o nome é obrigatório, ó, required. É obrigatório informar o nome. Existem outros recursos que nós poderíamos abordar aqui nos componentes do Moody Blazor, mas eu creio que ficou bem claro aqui, né, o funcionamento aqui dessa aplicação usando o Moody Blazor. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.